acerte no alvo. Acerte no alvo. E para mim coube o tema de conhecendo o alvo. O texto básico da nossa série é Efésios capítulo 5, do verso 14 ao verso 21. Efésios 5, de 14 a 21. Eu vou ler novamente esse texto. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você ore comigo, pedindo para que Deus abençoe e toque na sua vida através desta palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós já louvamos, adoramos, ofertamos, mas agora, Senhor, nós queremos ouvir o que Tu tens para nós. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalhe, haja, e todos quantos vierem ouvir esta palavra, sejam edificados, abençoados, e cresçamos no conhecimento da Tua vontade, e com auxílio do Teu Espírito Santo, pratiquemos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, coube a mim apenas os versos 14, 15 e 16 e 17. Os demais versículos estão sendo trabalhados pelos pastores Marinho, Sival, que já pregaram, e domingo que vem a pastora Deise encerra esta série. O verso 14 diz, é praticamente presta atenção de Deus para nós. É praticamente uma chamada. Na linguagem de hoje diz assim: você que está dormindo, acorde. Olhe um para o outro e diga assim, ó: você que está dormindo, acorda. Você que está dormindo, acorda. Despertar é voltar ao controle das faculdades, é despertar aqui do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. Então é um puxãozinho de orelha, é uma chamadinha, preste atenção, né? Preste atenção, você que está dormindo, acorda. O versículo 16 explica o motivo da chamada de atenção. Por quê? Porque os dias são maus. Na mensagem diz assim: aproveite no máximo cada oportunidade, vivemos dias difíceis. Acorde, desperte, porque nós vivemos em tempos difíceis. Você pode dizer, dias difíceis, ele está dizendo, é porque o apóstolo Paulo não conheceu os nossos dias. Na verdade, queridos, desde que o homem pecou, que o homem caiu, nunca mais os dias foram fáceis. Nunca mais os dias foram fáceis. Se olharmos para a Bíblia, ou na Bíblia, nós vamos ver muitas situações difíceis. Você vê logo depois da queda de Adão e Eva, um irmão enciumado vai lá e mata o outro. Capítulo 1, criação.
capítulo 2, a queda, capítulo 3, a gente vê que um irmão vai lá e mata o outro. Você continua vendo muitas situações difíceis. Me lembro de um irmão que chega em casa esfomeado, e o mais novo aproveita, faz um guisado cheiroso, minutos mais novos, bem lembrado, porque eram gêmeos. Então, pouquinhos minutos, mas o suficiente para ser esperto. Ele chega e aquele guisado cheiroso, e ele faz uma proposta. Passa o pratinho assim, ó, dá uma cheirada. Você está com fome? Quer esse guisado? E ele vende aquele guisado por um prato, aquele guisado de lentilha por um prato, desculpe-me, pelo seu direito de primogenitura. Que negócio da China? Não, daquela época mesmo. Agora, é interessante o seguinte, eu não sei quem é pior nesse caso. Se é quem troca ou quem aceita a troca. Aceitar um negócio desse, uma barganha, trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu quero adiantar um pouquinho a mensagem e dizer que o homem natural, o homem sem o discernimento de Deus, ele faz cada bobagem, cada negócio ruim, o homem sem o discernimento de Deus. Bom, a história vai contando e chega até os nossos dias. Vivemos dias difíceis. Quem não ficou horrorizado com a notícia recente de uma pessoa encontrada parte num saco preto num canto, o outro pedaço no outro canto, a cabeça encontrada lá na Praça da Sé, parte do braço lá na Consolação. Quem sabe conhece São Paulo sabe que tem alguns quilômetros de distância. Vivemos dias difíceis. Por isso, Paulo diz: desperta, acorda, vede prudentemente como andais, não ande como nesses. Na outra tradução, como ignorantes, na outra, como insensatos, ou se quiser também, como tolo. Não seja tolo. Versículo 17 diz assim: não vos torneis insensatos, não hajam como pessoas sem juízo, sem sentido, tolo, estúpido, precipitadamente. E o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E o versículo 17 fecha: por esta razão, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, o que a Bíblia está dizendo é que em dias difíceis, viver fora da vontade de Deus é loucura. É loucura viver fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, nós ficamos sujeitos à nossa própria sorte. Viver fora da vontade de Deus é ser lançado num ringue e dizer: salve-se quem puder. Viver fora da vontade de Deus é estar exposto à fúria dos homens e à fúria de Satanás. É ter de caminhar sozinho por um caminho cheio de perigos e de feras, querendo destruir de tudo quanto é jeito. Tem o mundo que está sujeito ao maligno, o próprio maligno querendo te pegar de toda e qualquer maneira, e a única proteção está na vontade de Deus. Viver fora da vontade de Deus é ter de decidir por caminhos que fatalmente te levarão para o precipício. Viver fora da vontade de Deus
é ter de fazer escolhas importantes, onde todas as dicas sinalizam para um caminho errado, para uma direção errada. Nós temos sempre de tomar decisões importantes. Vamos fazer um negócio. Por mais que a gente consulte, busque orientação, por mais que a gente faça conta, se a gente não tiver a direção e buscar a vontade de Deus para aquilo, nós corremos o grande risco de fazer um mau negócio. Para tudo nós pedimos e precisamos pedir e buscar qual é a tua vontade nesse negócio. Qual é a tua vontade? Na nossa profissão, há muita gente frustrada na sua profissão. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade? Normalmente é orientado assim: procure saber qual é a profissão do presente e do futuro, o que te dá mais resultado financeiro, onde você tem mais campo. Mas o correto é pedir: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida profissional? Pedir a vontade de Deus para a família, principalmente para aqueles que ainda não constituíram a família. Senhor, qual é a tua vontade? É ele, é ela, não é? Quando eu digo é ele, é ela, é assim: os meninos perguntam, é ela, as meninas perguntam, é ele. Tem que ficar bem explicado. Perguntar para Deus: é da tua vontade? Onde morar? Enfim, em todas as nossas situações, nós precisamos perguntar qual é a vontade de Deus. Há um dito popular muito simplório que diz assim, que nós não enxergamos um palmo adiante do nosso nariz, mas Deus já esteve no futuro, Ele conhece o futuro, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, em toda e qualquer situação da vida, nós podemos e devemos ouvir Deus dizer. Isaías 48:17: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina, diga comigo, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Nós temos um Deus que nos ama, que sabe o melhor para nós, e Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Ele nos ensina quando nós o consultamos e seguimos a orientação dele. Pelo contrário, se não buscarmos e se não ouvirmos a vontade dele, corremos o grande risco de darmos mal, ou de nos darmos mal naquilo que fizermos. A expressão comum, fazer a vontade de Deus, significa obedecer à vontade de Deus, os preceitos de Deus, a orientação de Deus, o querer de Deus. Nós temos um alvo maior, que é a vontade de Deus, e para isso não podemos deixar nos levar ao léu da sorte, ao Deus dará, ao seguir a vontade, o fluxo normal da vida. Nós precisamos sempre buscar o alvo maior, que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Com isso, nós temos a plena convicção que nos sairemos bem, porque a vontade de Deus é boa e é perfeita. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta vontade de Deus não se encaixa, na grande maioria das vezes, com a vontade do mundo, e às vezes nem com a nossa vontade. Não vos conformeis. Esta palavra conformar-se aqui é mais ou menos no sentido assim, quando você dá um murro na mão ou no rosto de alguém, numa pessoa, e aí fica o sinal da mão, fica conformado, fica formado este sinal. Então não deixe a marca, o sinal, o conforme do mundo, mas nós pegamos a marca, a forma de Deus, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quem manda não é a nossa vontade, nem a vontade do mundo. Não nos conformamos com a vontade do mundo, nem com a nossa vontade, mas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se é que nós queremos nos dar bem nesta vida. Nós devemos ter a plena certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. A alma que ama a Deus não pode ficar satisfeito com nada menos do que isso. Enquanto houver dúvida, não pode haver contentamento. Eu não tenho certeza, não tenho convicção ainda, não sei. Então fique no seu lugar, aguarde, busque de Deus, até que Deus mostre-se claramente, com toda convicção. Agora eu sei, esta é a vontade de Deus para a minha vida. Então devemos ter um perfeito conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós podemos viver perto o suficiente de Deus para ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade, não apenas supor qual seria, eu acho que esta é a vontade de Deus. Não, nós devemos estar tão perto que não temos dúvida. Eu tenho convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. Deus quer que empenhemos-nos em conhecer a sua vontade. Acaso Ele não nos comprou? E tendo nos comprado, nós nos tornamos servos de Deus. E o servo não faz o que acha que deve fazer, mas o que o Senhor manda que o façam. Então, queridos, como servos de Deus, o nosso alvo é descobrir qual é a vontade de Deus e renunciar à nossa vontade em prol da vontade dEle, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a vontade nossa. Eu sempre digo assim, que quando nós descobrimos a vontade de Deus e estamos no centro da vontade de Deus, não precisamos nem pedir as bênçãos de Deus, porque na vontade de Deus já vem o selo de garantia, de bênção de Deus. Se estamos no centro da vontade de Deus, pode contar com as bênçãos dEle. A Bíblia fala de um rei que começou a reinar muito jovem, com 25 anos de idade. Chamava-se Jotão, e ele sobressaiu-se no seu reinado. E a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 27, qual foi o segredo dele sair-se bem, embora tão jovem. Diz assim: Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos
segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Jotão foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Preste atenção, queridos, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, se dirigir os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Eu creio, eu não tenho dúvida de que todos nós queremos ser bem-sucedidos, ter uma vida abençoada. E o segredo é deixar-se dirigir pela vontade de Deus. Assim, queridos, que nós possamos dizer como Davi, no Salmo 40, versículo 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Vamos nos colocar em pé e vamos dizer juntos esse versículo, de uma forma bem forte? Dá para ler? Dá. Então vamos juntos? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Só as mulheres. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Os homens. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Vamos juntos? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E ainda orarmos com o salmista juntos, o Salmo 143, versículo 10. Vamos juntos? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Podem se assentar. Que nós aprendamos também, queridos, a orar com Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele ora: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, mesmo quando os momentos são difíceis. Mateus 26, 42, no momento difícil da vida de Jesus, ele ora: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se entretanto a tua vontade. Faça a tua vontade. Com sinceridade e confiança, nós devemos dizer como Jesus, lá em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. A minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Concluindo, o propósito desta mensagem é mostrar que o nosso alvo deve ser conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida e vivê-la a fim de alcançarmos a excelência da vida. Em 1 Coríntios 12 termina dizendo assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Deus tem um caminho excelente para mim e para você. Deus tem um caminho excelente para cada um de nós. Olha um para o outro e diga assim: Deus tem um caminho excelente para você. Deus tem um caminho excelente para você. Deus tem um caminho, e este caminho está na vontade dEle, e nós podemos descobrir qual é essa vontade. E eu quero ainda deixar 1 Colossenses capítulo 1. Paulo faz uma oração pela igreja, e eu quero fazer esta oração, e aliás eu faço sempre esta oração por esta igreja. Versículo 9: desde o dia em que o ouvimos, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e com alegria. Esta é a minha oração, junto com o apóstolo Paulo. Eu não cesso de orar por vocês e de pedir que cada um de vocês transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, dando frutos em toda boa obra e crescendo cada vez mais no pleno conhecimento de Deus. E assim, queridos, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Que Deus abençoe vocês, e cada um de nós descubra qual é o alvo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que tenhamos a plena coragem de abrir mão da nossa vontade, crendo que a vontade dele é melhor, não nos deixando levar pela vontade de outras pessoas. Quem manda na minha vida não são as outras pessoas, nem eu mesmo, é o meu Deus, porque Ele tem o melhor para mim, e eu quero descobrir qual é este melhor, e viver neste melhor, e assim sermos abençoados. Deus os abençoe assim, em nome de Jesus. Querido Deus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia, não volte para o Senhor vazia, mas ajude-nos, ó Deus, a descobrirmos, a encontrarmos a Tua vontade para cada um de nós, encaixemo-nos nessa vontade e façamos a Tua vontade. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos e de todos aqueles que vierem a ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Pode projetar a bênção, por favor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito sejam sobre todos nós, e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Que assim, queridos, abençoados, tenhamos uma semana abençoada e vivamos fazendo a plena vontade de Deus, e conte com a graça e com a bênção de Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe.